Bom, pessoal, eu estou continuando aqui nosso capítulo de probabilidade. Vamos então, antes de dar a definição de probabilidade, vamos então resolver dois problemas, tá? Então, o primeiro problema a gente tem o seguinte, ó, 3 moedas são jogadas simultaneamente. Qual é a probabilidade de se obter exatamente duas caras, pelo menos duas caras? Bom, então primeiro vamos contar o total de elementos do nosso espaço amostral. E para isso eu vou utilizar recursos aí lá da nossa análise combinatória que a gente viu no início do nosso curso, tá? Então vamos lá, a gente tem 3 moedas. Para cada moeda, a gente tem 2 resultados possíveis: cara-coroa, cara-coroa, cara-coroa. Então, pelo princípio multiplicativo, a gente tem então o quê? 2 possibilidades para o primeiro, 2 para o segundo e 2 para o terceiro. Então, o número de elementos do espaço amostral é igual a 8. Então, se eu denoto cara por K e coroa por C, o nosso evento quem é? O nosso evento ele vai ter cara, cara, coroa, ou cara, coroa, cara, ou coroa, cara, cara. Então esse é o nosso evento. Se o nosso evento é esse conjunto, isso nos dá então que o número de elementos do evento é igual a 3 e, portanto, a probabilidade do evento A vai ser o quê? Vai ser 3 sobre 8. Então a probabilidade de a gente obter exatamente 3 caras no lançamento de 3 moedas é 3 oitavos. E se a gente lançasse a moeda 3 vezes consecutivas, seria a mesma coisa, tá? Bom, então qual a probabilidade de se obter pelo menos 2 caras? Então esse evento B aqui quem é? Esse evento B aqui ele é cara, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, cara. E tem um último elemento, que é o elemento cara, cara, cara. Certo? Se eu quero que saia pelo menos 2 caras, é no mínimo. Como são 3 lançamentos, ou melhor dizendo, como são 3 moedas, então esse elemento aqui, ele entra também. Sendo assim, o número de elementos do evento B é igual a 4, logo, a probabilidade do evento B é igual a 4 sobre 8, também conhecido como 1 sobre 2, simplificando. Então está aqui a probabilidade de se obter pelo menos 3 caras no lançamento de 3 dados. Tranquilo? Bom, agora vamos dar uma olhada aqui nesse segundo exercício. 2 dados são jogados simultaneamente. Qual a probabilidade de se obter soma 7? Bom, então primeiro vamos achar o número de elementos do espaço amostral. Então eu joguei 6 dados. E aí, de novo, se a gente não especifica qual tipo de dado, a gente está considerando dado cúbico, tá? Então eu tenho 2 dados, tenho 6 possibilidades para o primeiro, 6 possibilidades para o segundo. Logo, o número de elementos do nosso evento vai ser o quê? 6 vezes 6, que é igual a 36. Então o número de elementos do nosso espaço amostral ele é igual a 36. Beleza? Bom, agora vamos dar uma olhada no nosso evento, tá? Bom, então aqui, ó, nosso evento A, a gente quer que a soma seja 7, né? Então, se a gente quer que a soma seja 7, a gente vai ter então 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Então, o número de elementos do evento A vai ser o quê? Vai ser
6. Se o número de elementos do evento A é igual a 6, a probabilidade do evento A ocorrer é 6 sobre 36, também conhecido como 1/6. Então tá aqui. Tá legal? Beleza? Bom, então resolvemos aí mais 2 problemas utilizando o conceito de probabilidade de Laplace, que é igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, sempre que o nosso experimento aleatório for equiprovável. E lembrando, o experimento aleatório ele é equiprovável quando cada resultado possível tem a mesma chance de ocorrer, ou ainda quando cada resultado possível tem a mesma probabilidade de ocorrer. Então isso se aplica a dados honestos, moedas honestas e afins. Tá legal? Beleza? Bom, então agora vamos ver uma definição mais ampla de probabilidade, tá? Essa questão de utilizar casos favoráveis sobre casos possíveis, a gente ainda vai utilizar muito, mas a gente vai dar agora uma definição um pouco mais ampla, tá bom? Então, essa definição é o seguinte, ó, seja ômega um espaço amostral. Então, uma função P definida para todos os subconjuntos de ômega, ou seja, o conjunto das partes, né, de ômega, é uma probabilidade se esse número, né, o P de A, estiver sempre entre 0 e 1, inclusive os extremos. Então, a probabilidade de um evento, né, ela é sempre maior ou igual que 0 e sempre menor ou igual que 1. Isso para todo evento A, né, então para todo conjunto, né, subconjunto do espaço amostral, isso é verdade. A probabilidade do espaço amostral é 1 e a probabilidade do conjunto vazio é 0. E a gente pode se remeter aí à nossa aula anterior, onde a probabilidade, no exemplo que a gente fez, né, de sair um número maior que 6 no lançamento de um dado era 0. Por quê? Porque não existe esse número. Então, o nosso evento ele era um conjunto vazio, tranquilo? E assim como a probabilidade de sair um número natural era igual a 1, porque todos os números são naturais, ou seja, esse evento ele é rigorosamente igual ao espaço amostral. Tá? E quando eu tenho 2 eventos onde a interseção desses eventos é vazia, a probabilidade de A união B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B. Tá legal? Beleza? Bom, essa definição possui algumas consequências, tá? Que a gente vai ver na aula seguinte. Então, só recapitulando, né? A probabilidade de a gente estar olhando agora como uma função definida, onde o domínio dela é o conjunto das partes de ômega. Lembrando, o que é o conjunto das partes de ômega? É o conjunto formado por todos os subconjuntos de ômega. Então, uma função onde o domínio é esse conjunto. O contradomínio você poderia colocar o número dos reais, mas aqui não há problema nenhum já colocar o intervalo entre 0 e 1, já para ficar claro que a probabilidade sempre vai estar entre 0 e 1, certo? Onde, para cada evento A contido em ômega, vai levar ao número P de A, onde esse número P de A é chamada probabilidade do evento A. Tá legal? Beleza? Então, a definição de probabilidade aqui passa a ser essa. De novo, não é que a gente não vá usar a questão do número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Pelo contrário, a gente ainda vai utilizar isso muitas vezes. Só que aquela definição ela é aplicável apenas para experimentos aleatórios equiprováveis. Aqui, nessa definição, a gente tem para experimentos aleatórios tanto quanto equiprováveis quanto não. Tá? Beleza? E como tem algumas consequências, a gente vai ver aqui alguns exercícios importantes que trabalham aí com experimentos aleatórios que não são equiprováveis. Tá legal? Beleza? Bom, queridos, então dessa maneira a gente encerra essa aula. Na nossa aula seguinte, a gente começa a ver as definições, as consequências dessa definição. Tá legal? Beleza? Então, até lá.